Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a mais um trabalho nessa noite. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos benfeitores espirituais, aos irmãos que nos acompanham, responsáveis pelos trabalhos dessa casa, aos nossos guias espirituais aqui presentes, sempre nos envolvendo com muito amor e carinho, a nossa profunda gratidão. E vamos fazer uma pequena prece para darmos início aos trabalhos dessa noite. A todos em casa também, meu muito boa noite, sejam bem-vindos. Queremos agradecer a presença amiga de todos os espíritos que nos inspiram, que nos fortalecem nessa nossa caminhada terrena. A Jesus Cristo, nosso Senhor, que conhece nossas imperfeições, nossas dificuldades e que nos ampara em todos os momentos. A nossa Mãe Santíssima, que nos envolve com o teu manto de amor, nos fortalecendo sempre em todos os momentos. E nesta noite possamos ser inspirados com muito amor, com muita luz, a fim de compreendermos a mensagem desta noite. Que Deus abençoe e ilumine a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que o conteúdo dessa noite possa se expandir, se propagar, chegando a todos os cantos, a todos aqueles que buscam, que necessitam de alguma forma desse entendimento, desta compreensão. A nossa gratidão a todos. Hoje vamos falar sobre o perdão, sobre a importância do perdão e o que o perdão representa em nossas vidas, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para a nossa transformação. O perdão incondicional, nesse mundo atual, ele é muito raro, é muito difícil. Além de não perdoar com facilidade as ofensas, principalmente dos parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para a sua prática no que se refere aos inimigos. Muitas vezes, perdoar amigos, familiares, as pessoas que estão numa linha de muita proximidade, já enfrentamos muitas dificuldades para o fazer. E estou falando de pessoas próximas. E quando nos referimos aos inimigos, a dificuldade ela se amplia muito mais. Nos colocamos numa resistência imensa para o fazer. E o mais grave é que temos observado cada vez mais que a grande maioria de todos nós temos dificuldade de compreender que quando você se recusa de alguma forma ou resiste a não perdoar, efetivamente você está insistindo em guardar na sua própria estrutura energética, no seu próprio corpo, no seu próprio ser, um lixo emocional que acaba se transformando em doenças físicas. Isso nos adoece. Ou seja, não perdoar é uma forma que você encontra para punir a si mesmo e não o outro. Não perdoar é você insistir em se mutilar todos os dias, principalmente quando você se recorda daquele ato, daquela fraqueza, daquela imperfeição daquele irmão que em algum momento falhou com você.
Quando Jesus nos recomenda o perdão, é principalmente pensando em nós mesmos. É pensando naquele que perdoa. Porque quando você se recusa a perdoar, você está punindo a si próprio, não é o outro. E muitas vezes nós achamos que o ato de perdoar é um ato de fraqueza. Pelo contrário, quem perdoa são os fortes, são pessoas nobres, são pessoas que estão cada vez mais em outro patamar. É tão importante isso. Há uma dificuldade? Claro que é. Mas quando nós vamos entendendo que não perdoar significa declarar, assumir a sua própria doença, a sua própria enfermidade, nós temos que querer cada vez mais buscar a nossa saúde. Significa que eu preciso perdoar. Perdoar significa esquecer? Não, de forma alguma. Perdoar não é esquecer. Ninguém vai esquecer aquilo que aconteceu, aquilo que se viveu. Perdoar é uma decisão em que você passe a olhar para o outro como alguém que está evoluindo, como alguém que está atrasado. Olhar para um espírito como se olha para uma criança que está evoluindo, crescendo. E perceber que nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar dentro de nós algo que talvez nós ainda não havíamos percebido como meta a ser trabalhada. O quê? A nossa tolerância, a nossa compreensão. Porque eu estou sendo totalmente intolerante e incompreensível com a dificuldade daquela pessoa. E muitas vezes quando me coloco dessa forma, eu me coloco como uma espécie de juiz. Eu preciso julgar, eu preciso condenar essa pessoa. Como se nós não estivéssemos na mesma condição também de espíritos errantes, de almas que ainda vacilam, que ainda cometem outros equívocos. Perdoar significa você se permitir compreender que você também falha, ou já falhou e ainda vai falhar. É esquecer? Não, mas é se libertar daquele sentimento que ainda te acompanha. É muito importante isso, porque não o fazer, como eu disse, é ficar doente. Hoje nós observamos as pessoas, no modo geral, buscando constantemente a saúde do corpo, a saúde orgânica, e muitas delas desconhecem, que para que haja uma saúde orgânica, é imprescindível que haja um equilíbrio energético, um equilíbrio emocional. Quando você guarda uma mágoa, um ressentimento, você está em desequilíbrio energético, em desequilíbrio emocional. E o que você cria, o que você constrói no corpo biológico? Existe uma somatização. Esse desequilíbrio energético, ele faz com que o seu corpo físico adoeça. E nós queremos um corpo saudável. Nós queremos estar bem, mas nos recusando de alguma forma trabalhar esse tema tão importante. Eu não estou dizendo aqui com isto que desenvolver essa prática, este ato, seja algo fácil, rápido, instantâneo. Não estou dizendo isso. Mas é importante que nós possamos cada vez mais assumirmos o papel de querer fazer isso, de tomar essa decisão. Muitas vezes nós falamos muito sobre a importância de eu fazer,
mas não tomamos a decisão de focar para fazer o que é preciso ser feito: perdoar. Perdoar. Então, como hoje estamos aprendendo, perdoar é um ato de sabedoria, é um ato de inteligência. O orgulho é de tal ordem que basta um familiar cometer um deslize qualquer para ficarmos furiosos. Interessante, né? Mas é o que acontece. Basta um familiar cometer um deslize, um erro, uma falta, nos prejudicar de alguma maneira, nos ofender de alguma forma, para que possamos ficar furiosos. E essa fúria gera desequilíbrio para a nossa própria saúde. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. É curioso que muitas pessoas não se dão conta que a pessoa que erra, a pessoa que comete esse tal delito, internamente, ele sofre, sabe com o quê? Remorso. Ele pode não falar, mas internamente, todo ofensor, todo aquele que erra, que comete um tal delito, o remorso está sempre lá. Ele pode não falar, mas o remorso corrói. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa que falha, que erra, ela também não se perdoa. Por dentro, ela se pune. Ela se pune. Ela carrega uma dor também, por ter sido fraca ou fraco. Por não ter tido força ou sabedoria de combater, de neutralizar, de combater aquele impulso que levou ao delito. Então, internamente, a pessoa sofre por remorso pelo erro praticado. E aqui nos mostra de uma forma muito interessante que, ao invés de nós desculparmos para suavizar o remorso do outro, você volta e meia e vai lá e dá uma fisgada, para que ele possa lembrar do que ele fez. Vai, sinta aí novamente. Toda vez que você fala, que você relembra, que você ataca a pessoa que de uma certa forma te ofendeu, você faz com que o punhal do remorso que já está cravado no coração dela sangre um pouco mais. Sangre um pouco mais. Porque nós pensamos naquela forma que o agressor, ele também não sofre. Ele sofre. Porque ele está sujeito às leis divinas. Porque tudo que ele faz, existe um retorno. E no ato que ele faz, naquele momento que ele tem aquela atitude menos boa, ali mesmo, já fica com ele o remorso. Fora outras consequências que virão mais à frente ainda. Mas ele já fica com aquele presente. Da mesma forma que você, quando decide dar uma prenda muito especial para alguém, a pessoa nem sabe da prenda. Você, quando compra aquele presente pensando em alguém que você gosta, você já fica feliz pela pessoa. Quando você faz um embrulho daquele presente para dar para aquela pessoa, a pessoa nem sabe, mas você já está feliz antes mesmo da pessoa receber o presente. Então, quando você prepara algo bom para alguém, você é o primeiro a ser beneficiado pelo bem que você está fazendo. E a pessoa nem sabe ainda que vai receber, e você já se sente feliz. Porque quem faz o bem, já fica com o bem. E quem faz o mal, também já fica com remorso. Olha que interessante. E muitas vezes nós pensamos que o ofensor, o agressor, a pessoa que nos ofendeu, não sente nada, não passou por nada. E até julgamos que essa pessoa é uma pessoa evoluída, que ela faz aquilo de propósito, que é um tremendo de um sacana, que faz aquilo só porque gosta mesmo que eu esteja nesse estado de dor e de sofrimento. Por vezes não compreendem o que está por trás.
quantos espíritos que reencarnam, que aqui se encontram e que trazem consigo tantas e tantas imperfeições. Já superaram muitas de outras, mas ainda traz consigo muitas dificuldades. E que estão aqui para melhorar algumas, mas muitas outras ainda não será nessa reencarnação. Não será. Nós aqui hoje encarnados, existem muitas deficiências dentro de nós que ainda não vai ser nessa reencarnação que vamos superar. Estamos ensaiando para isso. Algumas vamos melhorar. Então existe uma dificuldade nossa em olhar para essas pessoas que aqui chegam como alunos, que chegam numa escola para aprender, para evoluir, e nós condenamos esse aluno que ainda não compreende essa disciplina, essa matéria. E sempre que ele comete tal delito, nós estamos sempre lá. Então é muito importante fazermos essa reflexão. Certa vez, perguntaram a um filósofo se Deus perdoa. Após refletir um tanto, ele respondeu com outro questionamento. O que ele perguntou? Para perdoar, é necessário sentir-se ofendido? Para perdoar, é necessário sentir-se ofendido? De pronto, o interlocutor respondeu: sim. Se não há ofensa, como haveria perdão? Retornou ele novamente para o filósofo. Este, então, o filósofo calmamente respondeu logo: Deus não perdoa. Deus não perdoa. Embora a resposta nos pareça estranha, traz em si reflexões profundas. Mas por que Deus não perdoa? Porque Deus não se ofende. Para se perdoar, é necessário se ofender. Para se perdoar, quando eu preciso perdoar alguém, é porque eu estou ofendido. Eu estou ofendido. E Deus não se ofende. Se Deus não se ofende, Ele não está ofendido. O que eu tenho para perdoar? Nada. Então Ele não perdoa, porque Ele não se sente ofendido. Vocês percebem isso? Muitas vezes, nós costumamos pedir a Deus que nos perdoe em nossas preces. Mas, curiosamente, são poucos entre nós que durante a prece nos dirigimos mentalmente aquelas almas, aquelas pessoas que de alguma forma, que de alguma maneira nós ofendemos. Pedimos a elas perdão, porque elas estão ofendidas conosco. Muitas vezes até pedimos, e aquela pessoa também se recusa, por uma dificuldade também de o fazer. Mas é importante que possamos desenvolver cada vez mais esta prática nas nossas preces, nas nossas meditações. Faz toda a diferença. Porém, quem já não se sentiu ofendido entre nós aqui? Quem já não se sentiu ofendido, né? Ainda trazemos muitas dificuldades na alma. O orgulho, a vaidade, a pretensão, todos reunidos na alma nos fazem criaturas com grande dificuldade em não se ofender. Tudo isso faz com que a gente se ofenda facilmente. O orgulho, a vaidade, aquelas manias que nós temos, nos coloca constantemente numa posição para que facilmente sejamos ofendidos. Existe uma dificuldade muito grande
de combater essas imperfeições em nós. É por isso que ainda nos ofendemos muito facilmente pelas nossas imperfeições, que nem sempre procuramos combater, trabalhar nesse sentido de vencer essas dificuldades ainda tão presentes em nossos corações. Eu já partilhei essa história aqui com vocês, com alguns de vocês. É uma história de um ex-presidiário. Esse homem, ele ficou preso por cerca de 15 anos. E durante esse tempo na prisão, principalmente os últimos anos na prisão, ele praticamente não recebia mais visitas. Não recebia mais visitas. Honestamente, ele nunca teve a certeza de que o crime que ele cometeu tivesse sido realmente perdoado pela família. Ele se viu ali, aqueles anos todos, numa tortura interna, sempre se punindo pelo crime. Ele estava cumprindo sua pena, preso. E a história nos diz o seguinte, que faltando pouco tempo para que ele pudesse receber o seu alvará de soltura, ele decidiu escrever uma carta para a família. Ele não sabia, primeiramente, para onde ir. Se ele deveria voltar para casa, para a família, se ele seria aceito ou não, se a família havia perdoado, ele nunca soube se de fato ele foi ou não perdoado. E o alvará de soltura estava chegando. E a ansiedade, a angústia, a agonia dele também, porque ele não sabia o que seria dele. Agora, já que ele estaria livre, para onde ir? Eu vou voltar para casa dos meus familiares, para minha família, ou eu devo seguir para um rumo qualquer, para um rumo ignorado? Então ele decide escrever uma carta. Na carta ele dizia: eu não sei se vocês conseguiram me perdoar pelo crime que eu cometi. Eu estou saindo da prisão dentro de poucos dias. Eu não sei se vocês ainda me querem na família. O dia que eu for embora, eu gostaria que vocês me deixassem um sinal para saber se eu posso voltar para casa ou não. Ao lado, na estação, próximo à casa onde ele vivia, havia uma macieira. E ele pediu. Ele pediu que, se fosse o desejo da família dele, que ele voltasse, que deixasse uma faixa branca, um laço branco naquela macieira. Foi o que ele pediu para a família dele. Chegou a hora de soltura, ele saiu da prisão. Aquela angústia, ele pegou sua mochila, sua bolsa e entrou no comboio ou no trem e seguiu viagem. A cada estação era uma agonia, ele estava ansioso, ele não sabia o que estava naquela macieira à espera dele. Ele disse que se houvesse uma fita branca, ele entenderia que ele era bem-vindo, que ele poderia voltar para casa, que ele tinha sido perdoado. A fita branca teria a simbologia do perdão, que ele é bem-vindo. E a cada estação que passava, aproximando-se da estação onde ele vivia, mais ansioso ele se sentia. E finalmente ele chega na estação da sua casa. E ao descer, que ele olha para aquela macieira, ele não só vê uma fita, mas dezenas e dezenas de fitas brancas. Como isso muda a vida de uma pessoa quando ela se sente compreendida, perdoada e aceita? É
tão importante nós entendermos que a pessoa que ofende, ela carrega um remorso. E quando você perdoa, você ajuda a tirar do coração dessa pessoa esse punhal cravado no seu coração, que é o remorso. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecados, disse Jesus. Hoje não é um ato muito inteligente, como eu disse logo no princípio, nos colocarmos na condição de não perdoar. Então é muito importante fazermos essa reflexão sobre todas as pessoas que nós ainda guardamos uma mágoa, guardamos um ressentimento e ainda não tomamos a iniciativa, a decisão de querer perdoar. Pelo menos a decisão, que já começa a ser um grande passo. Porque o perdão ele vem gradualmente, mas eu tenho que pelo menos querer. Eu tenho que tomar essa decisão, é o meu desejo. Eu agora compreendo, está claro que é importante perdoar. E quando eu decido fazer isso, torna-se mais fácil o processo. A terapia do perdão dissipou, naquele exato momento, toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo aquele prisioneiro. Muitas vezes, nós não estamos numa penitenciária física, mas nós estamos presos aqui, na nossa mente. Todos nós, de alguma forma, nos sentimos presos mentalmente quando, de alguma forma, não fomos ainda perdoados. Porque o remorso, ele acompanha dentro de você. Ele está sempre aqui. Ele te acompanha. E quando você se sente livre de verdade? Quando você é perdoado. E quando que, normalmente, sabe-se que há uma vontade, um desejo, um esforço para perdoar? Cada vez mais que eu decido, eu tomo a decisão de não levantar o tema, o assunto, de não atirar a cara, de não apontar constantemente. Porque sempre que eu faço isso, é como se você removesse daquela ferida que está querendo cicatrizar aquela película, aquela casca. Você volta novamente a fazer sangrar. E aquilo nunca é ultrapassado. O pobre homem que é habilitado, ele se sente outra pessoa depois desse gesto da família. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, como disse Jesus. A própria reencarnação para todos nós, a própria reencarnação é uma prova de oportunidade que Deus nos concede para que nós possamos estarmos aqui para poder o quê? Reparar, para poder corrigir. Então veja a misericórdia, a bondade de Deus sempre nos concedendo oportunidades inúmeras para que sejamos pessoas melhores, um espírito mais avançado. Mas é curioso como nós nos comportamos muitas vezes numa postura de não darmos oportunidade. Quando Simão Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes, mestre, eu deveria perdoar? 7 vezes? Ele disse: não, 70 vezes 7, cada ofensa. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Que o perdão, ele é infinito. Ele é infinito. Significa que quando eu estiver nesse nível, eu não me ofendo mais. Para quem evolui pela base do amor, chega uma altura que ela não precisa mais perdoar. Sabe por quê? Porque ela não se ofende. Porque ela compreende.
É importante isso. Trabalharmos essa linha do amor como olhamos para o próximo. Perceber que muitas pessoas que caminham hoje conosco é também uma oportunidade de crescimento. Nós aprendemos com as pessoas que ainda estão nesse nível de dificuldade. O que eu estou aprendendo quando alguém, de alguma forma, comete um delito qualquer? O que eu estou aprendendo com ela? Eu estou aprendendo a trabalhar uma coisa muito importante dentro de mim. A compreensão, a compaixão, a paciência, a tolerância. Porque normalmente quando eu tenho esse nível de tolerância, de compreensão, de compaixão, o meu olhar vai ser outro. O que significa que muitas vezes no meu coração ainda não vibra compaixão, ainda não vibra tolerância. E quando não vibra isso, dificilmente eu vou conseguir perdoar alguém, porque eu me deixo ser ofendido quando eu estou nesse nível. Por isso é muito importante. Ela é uma oportunidade incondicional, a reencarnação, de sermos melhores, de sermos melhores. E por vezes nós estamos aqui numa condição de reparação, outros de expiação. Expiar o quê? Por vezes nós aqui passamos por processos de sentirmos exatamente como em algum momento nós fizemos com que alguém se sentisse. Lei de ação e reação. Ninguém passa por nada em vão, por obra do acaso, só por um capricho de Deus. Todos nós aqui, de alguma forma, nos colhemos algo. Mas é difícil, muitas vezes, termos essa humildade, ou essa capacidade de agradecer a Deus pelas oportunidades que nós estamos tendo de evoluir quando passamos pelas provas. São pouquíssimas pessoas que, quando estão com uma doença grave, como um cancro e outras doenças mais nocivas, que elevam os pensamentos aos céus e falam: Senhor, se eu estou passando por essa prova, alguma coisa, de algum modo, eu agi. Então está se cumprindo as vossas leis e eu aceito. Dai-me força para compreender e aceitar essa prova com bom ânimo. É importante isso. Da mesma forma, alguém que eu preciso muitas vezes compreender, quando tem uma atitude menos boa, eu preciso também agradecer pela oportunidade de estar aprendendo com essa pessoa a trabalhar a minha paciência, a minha tolerância, a minha compreensão. Eu já contei essa história aqui para alguns de vocês, mas eu vou contar para aqueles que ainda não ouviram. Isso retrata muito a lei de ação e reação. Chico Xavier, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, ele estava num trabalho, visitando alguns centros que eu fui convidado, e aconteceu uma situação muito interessante. Um dirigente de uma casa espírita, ele foi assaltado. Os ladrões entraram no seu estabelecimento e roubaram tudo, saquearam tudo. Ele estava tão revoltado, tão triste, tão chateado. Ele era um trabalhador tão devotado à caridade, ao amor, ao bem. Eu não entendia por que aquilo com ele. Ele estava realmente muito angustiado, muito triste. E falando com Chico sobre o que havia acontecido. Chico olhou também, ficou sensibilizado, ficou triste também com o acontecimento. E o benfeitor espiritual de Chico, o espírito Emmanuel, aproxima-se de Chico e diz assim: Chico, diz para ele que é muito bom ter a oportunidade de poder devolver. E Chico disse isso para ele: Emmanuel está aqui do meu lado, está pedindo para que eu te diga
que é bom, que é importante agradecer a oportunidade de poder estar devolvendo. No passado, foi ele que furtava, ele que roubava. E a dor que ele causou ao outro, quando ele fazia, ele agora estava sentindo exatamente a mesma sensação. Nos faz muito lembrar aquele momento em que Simão Pedro saca a espada para defender Jesus e corta a orelha daquele soldado. Jesus repreende Simão e diz: aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Chamando a atenção de Simão acerca do quê? Da lei de ação e reação. Olha que interessante. Então, muitas vezes, nós passamos por experiências no contato com pessoas que vai ter um comportamento conosco ofensivo. Mas por que é permitido que passamos por essa experiência? Há um motivo, há um porquê. Há um porquê. Nada que acontece conosco é em vão, é por acaso. Nós estamos aqui aprendendo a reparar, a crescer, mas é importante cultivar a linha da compreensão, do amor e da compaixão. E nunca da revolta, da mágoa, do ressentimento que muitas vezes nós acabamos por fazer. Então, é muito importante isso. E para finalizar, vamos refletir mais uma vez sobre aquele ensinamento de Jesus que ficou imortalizado na cruz, diante daquela situação tão dolorosa, tão difícil ali vivida por ele. Ele, ao invés de se revoltar, de ficar magoado, chateado, triste conosco, pelas nossas dificuldades, pelo comportamento que tivemos de algum modo com ele, ele simplesmente pede a Deus: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. É claro que Deus nunca se ofendeu com eles. Tampouco Jesus. Tampouco Jesus. A grande prova disso tudo, conta-nos Humberto de Campos, o que Jesus faz para nos ensinar, embora poucos sabem disso. Já tive a oportunidade de falar algumas vezes aqui para alguns de vocês, que Jesus, após o seu desencarne, após sair do corpo biológico, o seu primeiro trabalho, antes de ir para o Pai, é ir para uma zona umbralina, purgatória, ir ao encontro de Judas para resgatá-lo. Porque Jesus sabia que Judas havia se suicidado. E sabe por quê? Judas não suportava o remorso. Judas não suportava o remorso. A dor. Ele se sentia muito mal, porque ele teve uma intenção e aquilo não correu bem. E ele sabia que Jesus é um grande amigo dele. Ele se sentia tão mal com aquilo. Ele não encontrou forma de se redimir. A única forma foi tirar a própria vida. Ele se suicidou. E Jesus sabia do amor que Judas tinha por ele. E Jesus foi ao encontro dele. E Jesus resgata Judas daquela condição. Ele estava completamente enlouquecido na condição que ele estava, Judas. Olha o que Jesus nos mostra. O que ele nos ensina. Ele não se magoa. Ele não fica ofendido. Ele nos mostra qual deveria ser o nosso caminho, já que nós queremos ou estamos aqui para segui-lo. Ele nos mostra a importância desse ato, de ter um olhar diferente, especial, para aqueles que ainda são frágeis. É curioso, se vocês observarem,
Os discípulos de Jesus, no modo geral, eram muito desconfiados, cismados com Judas, desde o princípio. E sabe por quê? Porque Judas vinha de uma realidade muito difícil. Judas nasceu num prostíbulo. Sim, num prostíbulo. Numa casa de prostitutas. Sua mãe era prostituta. Ele cresceu naquele meio. Ele sabia de todas as tretas, todas as falcatruas, todos os erros. Mas ele foi um menino que cresceu ali. Ele não teve outra oportunidade. Ele foi crescendo. Quando ele tem um contato com Jesus, que é curioso, Jesus traz para ele. Jesus faz um impensado. Você o que é um impensado? Colocar a tesouraria, o dinheiro que é arrecadado muitas vezes ali, na mão de quem? De Judas, para Judas tomar conta. Ninguém confiava. E Jesus confiava em Judas. Confiava nele. E os outros apóstolos, discípulos, assim, Jesus, temos que ter cuidado. É Judas, né? Sabe como é que é? Ele só sorria, balançava a cabeça. Porque Jesus sempre dava oportunidades. Ele tinha essa ideia. Ele sabia das dificuldades. Ele até sabia que Judas ia fraquejar naquela noite. Quando ele diz que alguém entre vocês vai me trair. Quando ele fala para Simão Pedro que ainda nessa noite você vai me negar por 3 vezes, nunca, jamais. Ele sabia disso tudo, ele tinha essa visão, porque ele conhecia a fragilidade humana. Ele sabia das nossas dificuldades. E ele estava sempre pronto para quê? Para compreender. Quem tem uma criança pequena, ela acaba de cometer um erro, um vacilo qualquer, o que você faz? Você está pronto, sabendo que amanhã ela vai fazer o quê? Ela vai errar de novo. E você sabe que é assim. E você vai estar do lado dela para apoiá-la, para que ela cresça e se torne um espírito melhor. Assim se comportava Jesus. Era sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com vocês. Sobre a importância de compreender os ensinamentos de Jesus acerca do perdão. Acerca do perdão. É muito difícil hoje nós termos saúde física, saúde psíquica, emocional, energética, sem perdoar. Sem perdoar. Aliás, a espiritualidade nos diz uma coisa muito interessante. Que a pessoa que se recusa a perdoar é comparada como uma pessoa que bebe um copo de veneno esperando que o outro morra. A pessoa que guarda rancor, mágoa, ressentimento e que se recusa a perdoar, ela é comparada com uma pessoa que toma um copo de veneno esperando que a outra morra. Na verdade, quem morre aos poucos, quem se suicida é ela própria, com o próprio veneno, que é o ressentimento, que é a mágoa. E ao contrário, quando ela perdoa, que é se libertar daquele sentimento, que é passar a olhar o outro com outro olhar de alguém que está em evolução, em crescimento, ela se liberta e passa a desfrutar de saúde, de equilíbrio, de paz interior, se transformando cada vez mais num espírito melhor. Esta é a nossa missão, ou pelo menos deveríamos pensar assim. Meu muito obrigado pelo carinho de todos, pela vossa atenção. Eu espero que de alguma forma esta mensagem, essa proposta de hoje possa contribuir para uma profunda reflexão. Porque só assim nós poderemos estar bem. Hoje muitos espíritos
desencarnados, que por vezes chamamos de obsessores, são irmãos que ainda se encontram exatamente assim, nesse registro de não perdão. Ainda estão presos à mágoa, ao ressentimento, porque só conseguem ainda olhar o mal que nós fizemos e por vezes ainda não conseguem olhar a sua história, o seu passado, suas dificuldades. E muitos ignoram os ensinamentos, essas bases que Jesus nos transmitiu. Por isso, é muito importante nos refletirmos sobre isso, porque hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos se vamos acordar do corpo. E muitas vezes nós desencarnamos levando o quê? Mágoas, ressentimentos, ódios e tantos outros sentimentos. E nos tornamos muitas vezes obsessores, porque ficamos presos a quem? Aquela pessoa que nos ofendeu. E não conseguimos seguir a nossa vida, uma vida de evolução, porque estamos presos pelo ressentimento. Ou seja, perdoar é se libertar para seguir uma vida nova. Muitas pessoas que desencarnam ou que morrem estão presas ainda. Muitas estão presas aqui, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo sentimento de vingança que eles executam a todos os instantes, deixando de buscar a sua luz e a sua felicidade. Pensem nisso. Obrigado a todos mais uma vez. Muito bem.